Doutor Fernando, primeira reunião do ano dessa nova gestão, o que é que o senhor achou? Magnífica, com certeza é um momento histórico, é um novo momento que o Conselho Deliberativo do Esporte vive. É um conselho participativo, um conselho onde todos têm realmente direito à voz, direito a opiniões, debatemos, deliberamos e seremos com certeza também a câmara de eco, de repercussão dos anseios do sócio e da torcida e levando para o executivo e retornando do executivo para prestar contas. A transparência está instalada. A casa aqui, a sala no caso, quase cheia. Fora isso, o que é que o senhor mais destaca nessa noite? Eu destaco que nós estamos conseguindo montar uma estratégia de oitiva. As comissões foram criadas para que tenhamos tematicamente possibilidade de discutir as matérias. Já vamos agora, a comissão jurídica já vai ter uma proposta do portal de transparência de uma resolução por uma proposta do vice-presidente do Conselho. O caminho está começando a ser trilhado bem. Ricardo, temos ainda, por exemplo, algo inusitado, o diretor de futebol, Wanderson Lacerda, de uma forma sem subterfúgios, abrindo tudo que está sendo feito até este instante no futebol. Já se conseguiu dizer que não se pode cobrar de imediato todas os anseios de o que foi isso, como foi, porque ninguém está sabendo ainda. Nós estamos mergulhando, o executivo está mergulhando e nós também. Deliberamos também sobre a forma com a qual deve existir uma auditoria, que não é uma mera prestação, um mero somatório de números. Nós temos que ter uma auditoria que analise como esses números surgiram, a que vieram e mais, a qualidade desses números. Foi bem empregado, foi mal empregado? A gestão jurídica, os contratos foram feitos de forma ética ou não ética? Tudo isso vai ser feito. Muito está se falando, muito que eu digo, alguns poucos barulhentos, né, em redes sociais cobrando a transparência. Mas a gente sabe, foi falado aqui na reunião do Conselho, que pouco tempo, tem, bem dizer, uma semana que vocês sentaram na cadeira, o presidente Milton, Carlos Frederico, o senhor e o Ricardo. É por aí, né, presidente? Veja só, formalmente, Milton só pôde assinar pelo esporte hoje, porque a ata que deu posse a ele teria que ser registrada em cartórios. O trâmite disso foi burocrático, demorado, só ontem foi que foi registrada. Só hoje ele pôde assinar. Então, não se pode cobrar de imediato. Por exemplo, estamos fazendo uma negociação. Talvez possa ter uma lucratividade pequena, etc. Nós estamos cheios de credores. Vai entrar um dinheiro vindo de não sei onde, vai um juiz e bloqueia lá na boca do caixa. Nós precisamos de ter um tempo. Agora, nesta gestão, não vai ser escondido nada. É preciso só ter paciência. Mas alguns aventureiros, os mais que reclamam, não estão participando e nem estão torcendo para o bom êxito dessa gestão, não. São as viúvas da gestão passada. Verdade. Esse entusiasmo é um sentimento de libertação, né? O sócio, na pessoa do conselheiro, sentiu que o clube voltou a lhe pertencer, que o clube voltou a estar de portas abertas. Tanto que nós tivemos presença de sócios hoje. Nós tivemos um quórum magnífico, né, de quase 100 conselheiros aqui hoje. Praticamente lotou o auditório. Isso é tudo isso são sintomas de que a torcida estava com saudade do seu clube. E agora ela se reencontrou com o seu clube. Fala pra gente das comissões, a gente bateu um papo preliminar, aquela época na chapa ainda, de lançamento, na festa, né, no evento aqui no restaurante do clube. Detalha pra gente o que é que ficou hoje firmado a respeito dessas comissões. São 7, se eu não estiver enganado, não é isso? Então vamos lá. Exato, foi um compromisso da candidatura. Quando o Milton nos convidou, a mim e ao doutor Fernando, para fazermos parte, para representarmos a chapa no Conselho Deliberativo, nós nos predispusemos com essa condição, de que o Conselho tivesse uma dinâmica, de que o Conselho tivesse um protagonismo e um respeito à sua posição institucional, de independência, de altivez, mas também pudesse colaborar com o Executivo. Então a proposta dessas comissões, que nós já tínhamos detalhado durante o processo eleitoral, é de primeiramente
estreitar essa relação, essa comunicação entre o executivo e o conselho, para que o conselho saiba com o maior nível de detalhamento o que é que se passa no executivo, não para substituir o executivo. Ao conselho não cabe administrar o clube, mas para saber o que se passa, trazer o diagnóstico de cada setor para cá, para que os conselhos que são porta-voz dos sócios possam fazer os devidos esclarecimentos àqueles que nos elegeram. E, em segundo lugar, as comissões também servem para que o executivo demande ao conselho o que é preciso. É preciso regulamentar alguma coisa? Está faltando norma para algum tema? Então, essas comissões motivam o conselheiro a trabalhar, melhoram as relações, a qualidade das relações entre executivo e conselho e tornam o clube mais transparente. Vocês tocaram também no assunto aqui na noite com os vice-presidentes. Aí eu pergunto, até porque o torcedor que está começando realmente a entender mais um pouquinho do processo aqui interno do Conselho Deliberativo, hoje eles tomaram posse, já estavam empossados. Explica para o torcedor que está em casa. Ótimo. Primeiramente, reforço o convite que eu fiz aos sócios para que eles participem da vida do clube, inclusive no conselho, porque é um direito estatutário do sócio participar. De fato, os vice-presidentes eles são nomeados pelo presidente do executivo através de uma portaria, e essa portaria depois é submetida ao conselho para uma homologação. A homologação, dito de uma maneira mais simples, menos técnica, é uma confirmação. Olha, o conselho confirma essa nomeação, se confirmar, mantém-se os VPs. Se não confirmasse, que não foi o caso, os VPs seriam afastados. Ficaria sem efeito aquelas nomeações. O que mais destacaria? Eu acredito que o portal da transparência foi também, né? Inclusive está sendo um pouco cobrado aí por poucos barulhentos nas redes sociais. Eu conversei ainda agora com o Dr. Fernando Pessoa. Quando é que esse portal vai entrar de fato, né? Se é que vocês já podem falar isso. E detalhe aqui o que foi falado na reunião sobre o portal da transparência. Perfeito. O sócio pode e deve cobrar, né? Alguns descalabros, alguns desastres na gestão talvez pudessem ter sido evitados se os sócios, principalmente, tivessem tido essa posição de cobrar realmente, porque nós somos representantes dos sócios. Se eu não represento, então eu preciso ser cobrado, né? Então, o portal de transparência vai começar a funcionar de maneira ainda embrionária, ainda inicial, já esse mês de janeiro. O que nós fizemos hoje foi apresentar uma proposta, uma minuta, né? uma proposta de texto para uma resolução. O que é uma resolução? A resolução é um ato do Conselho que oficializa o portal da transparência e torna isso uma instituição do clube. Então, se Milton Bivar terminar seu mandato, se nós terminarmos nosso mandato, fica o legado para o clube. Nunca mais o clube vai deixar de ter a política de transparência. Essa política é bem mais ampla, é bem verdade, porque ela precisa ser adotada no estatuto. Mas o que está ao nosso alcance, que é o portal Transparência, nós fizemos. E isso não é um favor que nós fazemos ao associado e ao torcedor. Isso é uma exigência do estatuto, né? Curiosamente, paradoxalmente, o nosso estatuto foi modificado há menos de 2 anos para prever a transparência como um princípio, e o esporte não aparecia nos rankings de transparência por falta disso. Então essa resolução traz como uma instituição dentro do esporte a transparência, se comprometendo com as exigências do Estatuto e da lei, porque a lei do Profut, que é a lei 13.155, exige isso de todas as entidades esportivas. Então a gente não está fazendo favor, não. Nós estamos agindo como cidadãos. O esporte está resgatando a sua cidadania como clube. Algo mais a destacar nessa noite? O quórum foi muito bom, o clima a energia muito positiva, a disposição para trabalhar muito grande. E eu quero parabenizar a diretoria executiva pela transparência que teve em nos prestar informações como nunca vi nesse conselho sobre o futebol. O futebol não pode ser uma caixa preta, o futebol não pode ser um mundo à parte do clube. O conselheiro tem o direito de informação sobre o que se passa no clube, assim como o sócio tem. Então esse diálogo oportunizado pela presença do ex-presidente Wanderson, hoje diretor de futebol, Wanderson Lacerda, foi muito positiva e deixou a todos muito satisfeitos e prestigiados, como tem que ser. O Conselho e o Executivo são órgãos independentes, mas que devem se respeitar e ser parceiros.